Boa noite a todos, aqui presentes entre nós. Estamos aqui realizando a primeira etapa do nosso levantamento urbano da região da FEPASA, da área envoltória da Estação Cultura em Campinas. Grupo composto pelo Francisco, vulgo Chicão, eu, que vos fala, Guilherme, o Matheus e o Murilo. Oba. Aqui um breve resumo, um breve sumário de tudo que a gente vai cobrir nessa primeira etapa, né? Que vai desde coisa como a localização, o histórico, né, a evolução da ocupação e aqueles mapas comuns de levantamento urbano que a gente está acostumado a ver. Bom, de início, a gente tem a localização da FEPASA. Ela está localizada no estado de São Paulo, no município de Campinas, e fica localizado bem ao centro da cidade. Daí a gente tem meio que um recorte da FEPASA, que a gente vai iniciar a elaboração de levantamento urbano. Então esse é o recorte que a gente vai... E bem, falando um pouco da Nossa Senhora da Conceição das Campinas do Mato Grosso de Jundiaí, ou Campinas aqui para nós, a fundação dela se deve naturalmente porque ela estava num entroncamento natural de caminhos, né? Ela ligava São Paulo a Goiás e Minas Gerais também a Goiás. Ficava no chamado Caminho dos Goiáses, né, uma rota que os bandeirantes faziam em busca de minas de ouro, né, saindo do Porto de Santos. Por causa da posição estratégica de Campinas, né, num planalto, próximo a rios importantes como o Rio Atibaia, o Rio Capivari e tudo mais, e com um bom solo do estado de São Paulo tem no geral, o pessoal teve interesse em se assentar aqui, e em 1784 foi fundada, de fato, com base na igreja que hoje é a Catedral Metropolitana. Começou com uma cidade agrícola voltada para a produção de açúcar, e durante o século XIX, com o apogeu da plantação de café no Brasil, veio a riqueza e a expansão urbana dela, né? E, ao final, a segunda metade do século XIX, entra a Companhia Paulista de Estradas de Ferro, já com o interesse de estar ligando o Oeste Paulista a Santos, a toda a distribuição da rede de café do estado. Como a gente pode ver nessa ilustração ao lado, que apesar de estar mostrando como foi a expansão da estrada de ferro de Araraquara, mostra todo o panorama das ferrovias no estado e mostra que Campinas é o ponto que mais ramifica até voltar para Santos, né? Trazendo apanhando por volta de umas 8, 9 cidades de grande importância para o café. Porém, ao final do século XIX veio a famosa epidemia de febre amarela, famosa no estado de São Paulo como um todo, que entrou pelo Rio de Janeiro e veio para cá, e matou mais de 3 mil mortos, o que para números de hoje não é muita coisa, mas na época era quase 20% da população da cidade. Sendo assim, no início do século XX, o que deu origem ao mascote da cidade, a Fênix, que é a nossa bandeira, a cidade se reergueu completamente e com o declínio da indústria de café veio a diversificação industrial. E o início do que hoje a gente tem como um polo tecnológico e universitário, que é referência não só no estado, como em todo o país. Mas voltando nossos olhos especificamente para a área da chamada Estação Cultura, ou Estação da Ferrovia Paulista S.A., obrigado como FEPASA, ela teve uma grande participação na formação do centro de Campinas, lá no comecinho do século XIX. Novamente, o bairro centro cresceu em torno da Catedral Metropolitana, e no começo era tudo um padrãozinho bem colonial, bem de plantação, de fazenda mesmo, mas rapidamente a estação trouxe outras mudanças, criou uma malha urbana, criou hotel, oficina, armazém, pontos de parada que trabalhasse uma relação direta com a ferrovia. E essas alterações foram acompanhando a evolução do café em São Paulo. Ao lado dela, pro outro lado do centro, nós temos a Vila Industrial, que é onde os trabalhadores principalmente se assentaram, e ele criou essa relação muito forte com a área de ferrovia de São Paulo. Porém, a estação chegou ao fim, assim como todo o resto das principais ferrovias do país, foi tudo trocado pela malha rodoviária, e isso afetou profundamente o desenvolvimento urbano, social, econômico, comercial e tudo mais da área. Teve um grande abandono, teve um declínio econômico e teve até um certo êxodo causado por coisas como a necessidade do pessoal de segregar um pouco a riqueza e o comércio, e que alinhou com a chegada dos shopping centers no país, né? O Shopping Iguatemi, inaugurado na cidade de Campinas em 1980, ajudou com todo um processo de gentrificação, especulação imobiliária e empobrecimento desse pedaço do centro. Aqui, esse pequeno mapa aqui mostra um panorama de como está distribuído os patrimônios tombados pelo Condefat na região, né? Não só no nosso recorte, como um pouco mais para dentro do centro também. Tem 14 principais pontos, podem ser representados como... Muitos deles são solares de barões e viscondes, né? Do Barão de Itapura, do Barão de Ataliba Nogueira, a Catedral Metropolitana, que está destacado como o item número 4, a própria Estação Cultura, hoje ali, o item número 8, destacado ali. O Museu da Imagem do Som, era o solar do Barão de... Eu não vou falar agora porque eu não quero errar. Mas todas essas estão ligadas com a produção de café, né, com o crescimento do café, e que hoje alguns estão mais abandonados, outros estão renovados, e que não só pertencente a grandes nobres e coisas assim, grandes pessoas de grande influência, mas também na área da Vila Industrial, por volta da rua Campos Sales, tem alguns blocos de casas que pertenciam a operários que também foram tombados, apesar de não possuírem nomes, não possuírem grandes objetos de interesse cultural, turístico ali, também são preservados pelo Condefat. Bom, em relação ao que tudo que foi dito, né, a gente buscou mapear essas informações de maneira que ilustrasse a ocupação da população nessa área central da cidade, da FEPASA,
Em relação ao tempo, ao decorrer do tempo. A gente vê a mancha vermelha central, que já existia em 1842, que com a vinda, com a implantação da FEPASA nesse meio urbano, acarretou na criação de mais moradias, que é como o Guilherme chegou a dizer, da Vila Industrial, que é uma vila ali próximo à FEPASA, que é muito mais voltado para abrigar os operários que iria trabalhar na ferrovia, na estação ferroviária. Então, a gente vê essa grande influência já nesse tempo, em 1878. Após isso, a gente percebe que a malha urbana, decorrente da diversificação da indústria, por causa da crise do café em 30, trouxe muitos imigrantes para o centro de Campinas, para a população de Campinas, o que acarretou na fixação dessas pessoas próximos a essas áreas mais centrais, que está em azulzinho e, posteriormente, em rosa ali, que é 1940 e 1950. Aqui a gente tem a ocupação da cidade de Campinas. A gente percebe que até meados de 1940, 1950, essa ocupação se dava muito mais centrada, então, tipo, era algo que ia acontecendo por camadas, então as pessoas iam sempre se afastando para a periferia. Porém, em dado momento, após essa datas, a população foi meio que se esticando em vários ramais. Então, tipo, meio que por conta das grandes vias, grandes fluxos viários que foi se implantando na cidade, então foi meio que se esticando para vários polos separados do centro da cidade. O que acontece atualmente. O que acontece atualmente aqui no centro da cidade, que é a FEPAS ali. Que a gente percebe uma malha muito mais consolidada, muito ocupada, apresenta alguns vãos presentes, tipo, em áreas verdes ali, mas é uma área muito mais já consolidada, muito mais de acesso viário e, e muito mais viário, enfim. Pode passar. Daí a imagem anterior era de 2005, essa é de 2025, a gente não percebe muitas diferenças, apenas alguns pontos que foi circulado no slide, que é o terminal rodoviário da cidade e algumas expansões de residências, de áreas residenciais, de bairros, que foram acontecendo mais ao sul e mais ao oeste da FEPASA, mas a gente percebe que, tipo, de 2005 para 2025, pouco se modificou na malha urbana da cidade. Muito se ocorreu foi na questão da verticalização, que aconteceu um pouquinho mais a norte e a nordeste da FEPASA. Aqui, eu chegou a elaborar um mapa de cheios e vazios, que apresenta, bom, enfim, em pretos e cheios, que é a área ocupada e construída, e em branco, áreas vazias. A gente percebe que a área da FEPASA apresenta bastante áreas vazias, vários pontos que não estão ocupados, enquanto ao norte e ao sul está bem ocupado de construções, tipo, uma área mais consolidada. Aqui a gente tem um mapa de zoneamento, que meio que reforça que essa área da FEPASA é muito mais voltada para o público comercial. A FEPASA ali, em vermelho, é uma zona de centralidade 2, que é muito mais frequente para alta densidade de diversos usos. Então, tanto residencial quanto comercial, cultural, enfim, tudo pode acontecer nessas áreas. Então, a gente percebe a presença desses vários polos separados no entorno e até na própria FEPASA. A gente também percebe em zona mista 2, que é o amarelinho, a presença de uso misto muito mais voltado para a área residencial, principalmente voltado mais para aquela área da vila industrial. E zona mista, zona comercial 4, a gente percebe meio que uma mescla, assim, meio que para balancear, meio que para fazer uma barreira entre a zona comercial 2 e a zona mista, meio que, tipo, vai ser um bolsão entre os usos do zoneamento ali. Bom, falando agora um pouquinho sobre o uso e ocupação, analisando o mapa, a gente conseguiu ver que é uma área bem diversificada nos usos. Não é focado em um tipo de uso só. A gente consegue perceber em vermelho os usos comerciais, amarelo o residencial. em, em marronzinho, a gente tem a parte de administrativo de áreas públicas e partes privadas. Polos também de transporte, como o terminal rodoviário e também o terminal do viaduto Cury. E alguns pontos de hospitais ou áreas da saúde, como também, em azul escuro, áreas de cultura e áreas de estudo. Como eu disse, né, é uma área a gente percebeu uma área mista, bem diversificada dos usos, e esse é um ponto muito positivo para a área, traz uma diversidade muito boa para a área. A gente vê um problema que é por conta da linha férrea passar no meio que segrega duas áreas diferentes dos bairros, mesmo que tenha um túnel subterrâneo que ligue a parte sul com a parte norte do nosso recorte, ainda assim não deixa de ser um objeto que segrega os dois lados da nossa área de recorte. É um bom lugar, é um lugar estratégico, tem a história, né, da FEPASA, esse é um ponto muito positivo para a área, tem um valor muito forte agregado a isso, né, com o peso histórico, e também tem o SESC, que fica próximo ao terminal rodoviário, que é um ponto positivo muito forte para a questão cultural. Falando agora um pouquinho sobre as áreas verdes,
é um ponto que chama muito a atenção quando a gente estava desenvolvendo esse mapa, foi que quando a gente vai fazer alguma coisa relacionada a áreas verdes, a gente pensa em colocar praças, corredores verdes, parques lineares, esse tipo de coisa. Mas quando a gente levantou, como é uma área central, apresenta apenas duas áreas de praças, né, que é a Praça Corrêa de Lemos e a Praça Luiz de Camões. O restante é só terreno vazio, que tem uma área verde, ou algum fundo de terreno, tem uma construção, mas no fundo tem uma área que não é utilizada, ou a própria também FEPASA, que não é uma área muito aberta, tem um pouco de plantação de árvores, mas é uma área aberta, não tem utilização nenhuma essa parte que não tem uso. Ahn, Tem vazios muito grandes nessa questão de áreas verdes, que não tem nenhum uso principal, questão de algumas áreas próximas marginais, ou áreas, como eu disse, da FEPASA. São áreas verdes que existem, mas que não tem um uso importante ou que agregue ao nosso recorte. Isso é um ponto, infelizmente, um ponto negativo que a gente percebeu analisando o mapa. Falando um pouco da topografia, ela tem um terreno relativamente plano, na questão onde passa a linha férrea, né, a parte da FEPASA, é um ponto muito positivo, né, que que tem um valor muito agregado nessa parte, porque ela é mais plana. Tem um impacto de desníveis um pouco mais acentuados, conforme vai passando longe da linha férrea, né, a gente consegue perceber pelas curvas de nível que vai caindo os números dela, então a FEPASA fica numa parte um pouco mais alta da cidade. Uma coisa também muito boa que a gente analisou, que a gente viu analisando esse mapa, foi que é um ponto muito positivo para ter uma implantação de algum projeto aí na FEPASA, na área da linha férrea, por se tratar de um terreno muito plano. Então isso é um potencial muito grande para essa área. Bom, analisando a mobilidade urbana, né, a gente chega à conclusão que essa é uma grande valência dessa área, né, a gente pode observar pelo mapa um número muito grande de avenidas, né, que passam adjacente ou até cruzam a área da FEPASA, né, juntamente com o terminal rodoviário, com a rodoviária e também linha de BRT. Ou seja, essa área que é estudada, né, e que a gente pretende fazer uma implantação, ela fornece para a gente um grande potencial em relação à questão de mobilidade urbana e em questão também dos acessos, né? A gente pode ver que um projeto bem efetuado, ele está munido por grandes alças de acesso, e isso é uma valência muito, muito grande dessa região. E a gente pegou algumas áreas, né, em torno da FEPASA, né, para dar uma demonstração de que, apesar de ser uma área central, apesar de ter bastante fluxo, ela apresenta algumas questões, né, a serem tratadas, e uma delas, com certeza, é a falta de cuidado, né, com as calçadas, com os lugares onde temos ponto de ônibus, onde temos algumas lixeiras, a falta de cuidado não só da cidade, do governo, mas como da população em si, né? A gente pode ver ali que na Avenida Campos Sales, que é uma avenida muito, muito movimentada, a gente até tem, né, uma boa calçada, com sinalização, com, com um aspecto de inclusão também, que a gente pode ver algumas rampas, e na própria calçada os caminhos, né, para deficientes, mas isso não é o padrão da área, né? Observando pelas outras imagens, a gente pode ver que nos pontos mais residenciais ou para dentro do bairro, não é essa a realidade que a gente vê. Aqui, mais uma vez, né, a gente, né, mostra algumas imagens do sucateamento da região, né? Então, aqui trazemos um ponto de que é necessário, né, fazer uma intervenção, fazer algo de melhoria, né, para essa região. Comentado anteriormente pelo Matheus, é uma região que ela segrega dois bairros completamente distintos, né, um bairro residencial e outro bairro majoritariamente comercial, né? Então, a gente potencializaria essa conexão, né, uma com a outra. E aí também temos aqui uma imagem do túnel, né, que dá o acesso por baixo, passando por baixo da FEPASA. A gente consegue ver que ele é um túnel pouco amigável, vamos dizer assim, né, e que não traz uma segurança para as pessoas que utilizam isso para cruzar uma área comercial, que possivelmente é onde a pessoa trabalha, para ir para casa dela, que seria na área residencial. E aqui a gente chega no mapa de gabaritos, né? Se a gente fazer uma breve análise, a gente vai ver que, em sua grande maioria, temos um gabarito bem baixo, né, com alguns pontos mais altos, né, pavimentos acima de 11, prédios acima de 11 pavimentos. Nessa área recortada, né, não demonstra, mas mais para o Nordeste, na área que não foi selecionada, temos uma elevação, né, de gabaritos bem nítida, porém, nessa nossa área, a gente tem um gabarito bem baixo, né, e dentro da FEPASA, né, podemos ver que trabalhamos ali com pavimentos também baixos, de 3 a 5 pavimentos,
o que exemplifica o que já foi dito antes, né? A gente tem áreas muito residenciais e um bairro antigo, né? Que precisa ser potencializado, né? E ali, na nossa análise do mapa, a gente pode ver que um mapa dessa maneira, ele pode ser tratado como um mapa de escala mais humana, né, que possui boa ventilação, insolação, porém, geralmente esse modelo, ele tem limitações de infraestrutura e a preservação também, ele geralmente, quando temos um modelo desse, a preservação dos ambientes não é muito bem feita, e também, né, existe uma falta de incentivo, né, do uso do solo, né? Pois conforme um gabarito mais alto, podemos ter habitações, podemos ter mais pessoas, podemos ter outras possibilidades. Então, por fim, a gente resolveu fazer um diagnóstico da área, mesclando todas as informações e levantamentos que chegamos a elaborar. A gente separou em 6 pontos. De início, a gente tem uma centralidade estratégica como um potencial forte a acessibilidade. Então, a gente tem a presença do BRT, de terminal rodoviário, a própria rodoviária de Campinas. As principais vias que conectam vários pontos da cidade também passam por essa área. Então, tipo, isso é um ponto muito positivo. Porém, em contrapartida, isso ocasiona um congestionamento dessas vias. Por causa da prioridade ao automóvel, ocorre algumas faltas de segurança ao pedestre. Falta de integração modal, por exemplo, a gente viu que não existe ciclovias nessa área, então é algo bem problemático para essa região. Em relação à topografia e ao relevo, a gente percebeu que o relevo, por ser plano, o terreno da FEPASA, auxilia muito para a implantação de espaços públicos, para a implantação de até mesmo ciclovias, ciclofaixas, algo que potencializa o uso do pedestre, ou melhor, a utilização do pedestre nessa área. Em contrapartida, algumas áreas apresentam segregação, então meio que dificulta essa utilização. Algumas áreas apresentam até resíduos, tipo lixo, algo descartáveis, como foi apresentado anteriormente. Algo muito, às vezes também algumas áreas mal aproveitadas. Então isso é uma problemática dessa área. Bom, e por fim, a gente tem o diagnóstico de gabarito e ocupação do solo, e como potencialidade a gente vê que pode gradualmente, com o passar do tempo, fazendo transições de gabarito nessa área. Porém, em contrapartida, a gente tem um baixo aproveitamento construtivo. Então, por exemplo, uma área que foi delimitada para ser construída não vai estar exercendo o máximo dela na sua plenitude. Dito isso, a gente encerra assim o levantamento urbano da FEPASA para tentar ver novas diretrizes que possam sustentar nossas propostas.